Olá pessoal, meu nome é Wellington Carlos Flor, sou analista e desenvolvedor da TNET e hoje eu vou estar dando continuidade na nossa sequência de videoaula falando sobre Reporting Services. Na última videoaula nós fizemos todos utilizando bastante recursos de agrupamento, tá? De soma, alguns recursos aí até de cálculo via função. E nessa videoaula nós vamos estar finalizando vários recursos de agrupamento. Ok? Então vamos lá. O primeiro recurso, não necessariamente de agrupamento, mas eu acho que é bem interessante estar colocando até nesse assunto. No nosso dataset, normalmente vem alguns campos que nós selecionamos diretamente do banco. Então ele cria um relacionamento direto. Nós temos a opção de estar criando um campo, por exemplo, que faça, por exemplo, cálculo com outros campos. Por exemplo, eu vou criar aqui um campo novo. Eu vou chamar ele de Total Value. Esse campo, na verdade, ele vai ter o mesmo recurso que o campo Line Total, tá? O valor dele teria que ser o mesmo. Apesar de nós já termos esse campo, eu estou fazendo simplesmente para que nós possamos exemplificar o que a gente vai estar, o que vocês podem estar precisando no dia a dia aí. Então, ele, em vez de ser um Database Field, ele vai ser um Calculate Field, tá? E através de uma função, eu vou colocar aqui o seguinte. Por exemplo, eu tenho aqui parameters e fields. Então eu tenho todos os meus campos aqui. Esse campo, na verdade, ele vai ser o quê? Unit Price vezes a quantidade menos o desconto. Ok? Então ele está aqui, Total Value. Vamos adicionar ele aqui, diminuir um pouco aqui os campos já existentes, para que ele possa caber. Total, eu vou inserir aqui um write, apenas para que vocês possam visualizar. Total Value. Então assim, o grande objetivo é que ele tenha a mesma informação que esse campo. Tá? Vamos aqui só. A ideia é que a informação dele seja igual a do outro campo. Legal. Eu vou criar aqui um somatório então para ele. Da mesma forma que foi criado para os outros campos. Ele pegou a formatação também, porque ele subentendeu que eles são iguais praticamente, né? São da mesma família, vamos dizer assim. Então, como é Sam, ele acabou pegando a mesma informação. Vamos verificar se a informação que vai vir é a mesma. Tá? Então observem que o cálculo é feito da mesma forma. Tanto a casa decimais, ele herdou na verdade todas as formatações que estavam. Então observem que aqui o cálculo acabou sendo idêntico. Tá? Como aquele campo do banco de dados já fazia isso, esse campo acabou fazendo também. Então observem que para criar um campo que se baseie em informações de outros campos, até mesmo no dataset, acaba se tornando muito simples. Ok? Então eu vou deixar esse campo aqui, a gente vai se beneficiar de outros recursos aqui agora. Tá, vou deixar esse campo aqui simplesmente para visualização. Um outro ponto interessante, eu vou pegar aqui alguns valores, por exemplo, 4.000, 2.000, vamos colocar R$2.500, vai. É um número interessante. O que eu vou estar fazendo? Aqui, no Total Value, eu vou pegar o Total Value. O que acontece? Eu tenho a opção de cor da fonte. Tá? Essa cor da fonte, se a gente for olhar aqui nas propriedades, background color, ela pode ser uma expression. Então, por exemplo, quando você tem um relatório de balanço da empresa, normalmente, até para ficar bem mais visível, o pessoal prefere que essa informação da cor, por exemplo, supondo que ela seja negativa, sei lá, deu um prejuízo em tal filial. O interessante é que o pessoal gostaria que isso viesse em vermelho, negrito, alguma coisa assim. Então o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo uma expression seguinte. Da mesma forma que foi feito para fazer zebrado, eu vou fazer aqui. Então ele pede uma expression, a função if. Então o que vai ser essa expression? Eu vou pegar aqui se o campo total value for maior 2.500, ok? Se for correto, eu vou colocar aqui uma cor blue. Se não
for maior que R$2.500, significa que foi abaixo do esperado. Por exemplo, eu vou colocar aqui red, vermelho, ok? Somente para visualização. Vamos fazer o teste então? Tudo que for abaixo de R$2.500 ele tem que vir como vermelho. Caso contrário, ele viria como azul. Observem que ele acabou fazendo a verificação. Por exemplo, aqui tudo que veio abaixo de R$2.500 ele vem como vermelho. O que veio acima ele vem como azul, ou seja, fechou no azul, fechou no vermelho. Tá? Foi um exemplo simples, mas que vocês podem estar usando de N formas aí. Tá? Assim, só para estar fechando esse assunto de condição, ele pode ser usado em diversas opções. Por exemplo, se eu pegar no total, e aí o que acontece? F4, eu tenho aqui as informações. Então aqui, por exemplo, as informações da fonte. Tá? Em muitos recursos pode ser usada essa condição. Por exemplo, eu vou utilizar até no outro campo que a gente trabalhou. Seguinte, eu vou copiar essa função aqui. Vou pegar aqui size, time italic, weight. Ele pode ser bold ou normal. Legal. Então, observem que todos eles, o font size também, todos eles podem ser usados uma expression. Tá? Se eu uso uma expression aqui, por exemplo, pt, eu faço o mesmo if, então, se eu uso 10, se ele for maior, normal. Caso contrário, que deu problema, eu vou usar 15, por exemplo, o tamanho. Eu dou um OK. E aqui vai ser a mesma coisa. A única diferença é que eu vou falar normal. Acabei não copiando a informação correta. E aqui, normal, bold. Então aqui vai ser normal, bold. Observe que interessante. No momento que eu gerar, o que acontece? Se for vermelho, ele vai vir negrito e de um tamanho maior, tamanho 15. Até para que seja destacado no relatório, por exemplo. Tá, pessoal? Então, isso aí foi só para fechar essa parte de condição. Você pode estar colocando uma condição, por exemplo, para que mude cor, tipo de fonte, enfim. N recursos aí, acho que esses exemplos que eu dei deixou bem claro aonde pode ser usado esse tipo de expressão e quais são os objetivos, as finalidades reais que a gente pode estar utilizando isso. Legal? Um outro ponto é o seguinte, por exemplo, ordenação 43668 é o número do pedido. O pedido que está abaixo dele, 43667, 666, tá? 665. Então observe que ele vem sempre do maior para o menor. Eu posso estar mudando esse tipo de ordem. Vamos fazer isso então. Grupo, edit group, sorting. Observe o que? Ele está aqui como o número do pedido, tá? Isso aqui veio como padrão, no caso. O número do pedido veio como descendente. Se eu colocar isso como ascendente, por exemplo, dou um OK, e faço a verificação, observe que aqui, 659. E invertido, 660, 661 e assim por diante. Se eu inverter aquilo lá, eu posso também estar controlando, por exemplo, aqui no grupo, eu posso estar controlando outros campos. Opa, aqui. Outros campos aqui também que eu posso estar ordenando de forma ascendente ou descendente. É uma forma bem interessante de estar trabalhando aí, para estar mostrando para o usuário sempre a informação de uma forma mais simples de entender. Ok? Bom, pessoal, eu gostaria de estar mostrando para vocês também aqui algumas informações que normalmente o pessoal usa em relatório. O pessoal de desenvolvimento aí. Informações sempre úteis, que na maioria dos relatórios é sempre importante ter. Por exemplo, no page footer. Toda página ela precisa ter uma informação impressa junto com ela. O número da página, quantas páginas existem. Então aqui, por exemplo, eu vou estar demonstrando para vocês como é que eu utilizo informações globais do próprio relatório. O próprio relatório ele guarda algumas informações que a gente pode estar usando. Essas informações são essas aqui, ó, globals. Então, execution time, no momento que executou, número da página em específico, folder do relatório, name do relatório, total de páginas. Então, um dos recursos interessantes é o que? Page.
page number, tá? Aqui esse e comercial é uma forma de concatenar também. Vou botar um tracinho aqui, vou concatenar novamente, total de páginas, tá? No momento que eu executo o relatório, se eu for olhar no fim da página, eu tenho aqui page 1 de 3, ok? Eu tenho 3 páginas aqui, legal. Aí eu posso estar formatando do jeito que eu quiser, itálico, e aí ele sempre fica desse jeito, tá? É uma informação interessante de estar mostrando. Outras informações, por exemplo, eu vou estar arrastando um outro text box aqui para é a hora de execução do relatório, data de execução. Por exemplo, um relatório de um dia para o outro pode mudar as informações. Então, vamos lá, expressions, vamos lá, report execution. Então, eu coloco aqui a informação de quando ele foi executado, por exemplo. Alinho também à direita. Ok. Então, ele vai me mostrar sempre a informação da data e hora de quando ele foi executado. Ou seja, se alguém tentar executar esse relatório um outro dia e tentar colocar a informação do dia anterior, na própria impressão, na exportação, essa informação sempre vai junto. Então, ela se acaba limitando fraude, né? Na verdade, acaba que o usuário não vai poder cometer fraude. O relatório foi emitido tal hora, tal dia, então a informação estava desatualizada em relação à data que era para ter sido emitido, por exemplo. Um outro recurso, pessoal, bem interessante da parte de agrupamento, seria o recurso de colapso. O que acontece? Eu posso pegar esses itens, por exemplo, que eu cheguei aqui, você vem aqui em propriedades, edit group, por exemplo, visibilidade, eu posso deixar ele hidden, tá? E ele vai ser visível simplesmente quando o textbox 11, eu vou mostrar para vocês qual é o textbox 11, vai ser uma referência para que mostrem ele. Textbox 11, pessoal, é esse textbox que eu adicionei aqui, ó. Isso aqui é considerado um textbox, tá vendo? Quando para o mouse em cima, ele fala, esse aqui é um textbox 11, do tipo textbox e que tipo de informação que tem nele. Tá? Então, esse textbox 11 passa a ser a referência. Quando eu executo, olha o que acontece. Ele fecha todos os grupos, observe que eu tenho todos os pedidos aqui, e ele só vai abrir no momento que eu checar para ele dar uma diferença, ele abrir os itens dele. Caso contrário, ele deixa tudo fechado. Então, o interessante é assim, eu posso exportar o relatório da forma que eu quiser. Por exemplo, eu dei um lápis somente nesses 2 itens desse pedido. Se eu pegar e exportar, por exemplo, eu vou exportar aqui para... Se eu exporto para um PDF, por exemplo, ele vai exportar desse jeito exato que a gente está vendo, sem mandar imprimir também. Ele não vai dar um lápis em todos os itens, ok? Ele acaba que ele exporta do jeito que eu estou visualizando, é como se fosse uma foto. Então eu acabo, de repente, economizando papel, economizando tamanho de arquivo, enfim, simplesmente porque eu posso não precisar exatamente das informações desses pedidos abaixo. Eu preciso somente da informação desse pedido aqui e os outros pedidos somente para a conferência que realmente eles existiram, por exemplo, tá, pessoal? Então essa é uma forma que também o pessoal usa muito, né? É uma forma que, querendo ou não, dá um pouco de inteligência a um relatório, que deveria ser simplesmente uma folha, mas acaba dando um pouco de inteligência, tá? Bom, pessoal, então, essa daqui é a finalização da parte de agrupamento, tá? Na próxima videoaula a gente vai estar falando sobre o Master Details. Então, por essa videoaula é só, pessoal. Até a próxima.